O que você faz quando alguém te pergunta o que você faz? O que você diz para ela? Para que em um momento você possa convencê-la em buscar o seu tratamento, ou para ficar intrigada, ou para trazer os seus parentes para serem tratados. Isso é chamado de pitch de elevador no marketing. Olá, eu sou o Dr. Ted Koren, criador da Koren Specific Technique, e para discutir um pouco sobre isso neste pequeno tempo que temos, expor uma novidade em relação às técnicas de tratamento que é a KST, Koren Specific Technique. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço para falar da KST, eu respondo assim: você já conheceu algum médico ou profissional de reabilitação que é capaz de procurar os seus estresses mais profundos, suas disfunções mais profundas, de que pode você ter tido desde criança, até mesmo no nascimento? Estresse que outros profissionais não conseguem encontrar e, além disso, localizá-los, corrigir esses estresses. É isso que eu faço. E as pessoas perguntam, como você faz isso? E é assim que você tem novos pacientes de novas famílias para serem tratados. O título dessa apresentação é Koren Specific Technique. Tem 3 segredos, 3 pontos-chave no sucesso do tratamento. Pois essa é uma técnica inovadora dentro do processo terapêutico. É uma técnica baseada no passado como uma formação bem nova. O primeiro segredo é que todos os profissionais seguem uma filosofia. Você conhecendo ela ou não, gostando ou não, você tem uma filosofia. Um quiropraxista, um osteopata, um homeopata, um fisioterapeuta, um médico, um acupunturista, sempre seguem uma filosofia de tratamento que temos que entender isso. Pois se você não entende de onde vem, você não consegue entender para onde você vai. Isto já foi ensinado de várias formas, onde meus mentores foram o Dr. Harry Scoulter, e aqui está ele, e ele fala de 2 filosofias de tratamento: empirismo e racionalismo. Alguns chamam de vitalismo e mecanicismo. Isso pode ter há mais de 250 anos, sendo que este dualismo pode chegar até as origens de Hipócrates, no século V a.C., onde os médicos brigavam uns com os outros ideologicamente e economicamente. E se vocês conseguirem acesso a este livro, Living by the Legacy, eu recomendo ele bastante. É um livro que se tornou uma bíblia para mim. Cada uma das páginas está cheia de conhecimento. Cultura diferencia a definição de empirismo e racionalismo. Homeopatia, quiropraxia, osteopatia e todas as técnicas naturais têm uma forma tradicionalista, seguem uma ordem empírica de tratamento, na qual todas elas respeitam a sabedoria do corpo. Nosso objetivo é de liberar bloqueios, interferências, subluxações, distorções, estagnações e maximizar o processo de autocura. Este empirismo reconhece que cada indivíduo é único e existem tantas doenças quanto existem pessoas. Sabemos que quanto mais específico o seu trabalho, mais direcionado para o indivíduo, mais poderoso é seu tratamento, assim como os resultados. A medicina segue uma filosofia dentro do racionalismo, onde ela faz diagnósticos e trata doenças, e coloca as pessoas em categorias de doenças. Todo mundo sabe isso. Todo mundo tem uma certa condição, recebe um tratamento. Aquele outro recebe um outro tratamento. Se você for diagnosticado com uma coisa, você vai receber tal tratamento. Isso é o oposto do empirismo. Uma busca a causa, um outro lida com os sintomas. Isso é a principal diferença. Sintomas servem para um propósito, no vitalismo ou no empirismo. Esses sintomas devem ser respeitados, pois temos um corpo muito inteligente que nos dá os sintomas por alguma razão. Pois no mecanicismo ou no modelo biomédico, os sintomas são ruins, indesejáveis ou nocivos e devem ser eliminados. E na verdade, eles não eliminam, eles são suprimidos através de medicações. Alguns dos grandes profissionais que trabalham com a forma empírica em toda a história é o Dr. Hahnemann, da homeopatia, D.D. Palmer, descobridor da quiropraxia, e Andrew Taylor Still, fundador da osteopatia. Todos eles seguiram a filosofia do empirismo
E essas técnicas se mantêm até os dias de hoje com tanto sucesso quanto as outras. O objetivo do mecanicismo é simples: dar nome a um conjunto de sintomas que é chamado de diagnóstico e atuar sobre os sintomas com métodos poderosos de supressão, para aniquilar a doença, destruir a doença, para lutar contra a doença. Isso é o objetivo amplo da medicina moderna. E existem várias abordagens dentro do vitalismo que é um pouco diferente. Deixe-me explicar de outra forma. Ela tenta buscar as formas de expressão natural do corpo, de localizar, remover, liberar aquilo que cria interferências, bloqueios, distorções ou perturbações, tudo aquilo que tira a 100% de função do nosso corpo. A intenção de nosso Criador é de que a gente tenha função em todos os níveis e podemos ver isso em uma ilustração, como se a gente visse um bloqueio no fluxo da vida. Isso é frequentemente indicado para um tratamento supressivo ou expressivo. Homeopatia, quiropraxia clássica, acupuntura, Ayurveda, medicina tradicional chinesa e outros sistemas de tratamentos naturais essencialmente expressam a saúde. Isso acontece onde tentamos buscar os bloqueios e liberá-los, deixando o fluxo normal, liberando as toxinas, restaurando a fisiologia natural do corpo. O modelo médico é simplesmente suprimir essa característica. Mesmo que para suprimir um sintoma agudo, isso leve a problemas de desordens sistêmicas graves, em outras palavras, doenças crônicas. Isso é o que temos hoje, uma epidemia de problemas crônicos, pois as pequenas alterações foram suprimidas quando elas eram pequenos problemas agudos ou novos. Coulter ainda destaca que o corpo elimina através de descargas naturais, através da urina, fezes, transpirações e outras formas de erupções na pele, por exemplo. Todos eles são benéficos, estão ajudando o corpo a liberar as toxinas, retirar as doenças da parte de dentro para fora do corpo. Isso também está de acordo com a lei de Hering na homeopatia, ou a lei da cura, onde uma pessoa que fica doente e permanece doente e não melhora os sintomas, irão se mover da superfície para o interior, da parte de baixo do corpo para a de cima, dos órgãos menos vitais para os mais vitais. Isso não é uma teoria, é baseado na observação de milhares e milhares de pessoas ao longo de vários séculos. E isso é o que acontece quando suprimindo as doenças e não melhoramos. Mas existe uma alternativa, um oposto, para essa lei da cura, que é uma característica de quando as coisas estão melhorando, onde as coisas vão se mover na direção oposta. Os sintomas vão se mover da parte interna para a parte externa, do interior para a superfície. As pessoas podem vomitar, podem ter diarreia, podem ter uma erupção na pele, da parte de cima do corpo para a parte de baixo, da parte mais vital, ou seja, os órgãos internos, para os órgãos menos vitais, como por exemplo a pele e os músculos, ao invés dos órgãos internos. Só isso já seria um tema e gostaria que vocês soubessem que nós fazemos parte dessa abordagem de tratamento empírico. A KST, ela consiste em encontrar os bloqueios, o que está sendo esquecido e como podemos liberar para que possamos trabalhar em 100% de função. Isso é cura. Então vivemos num sistema de saúde de supressão, onde todo mundo toma medicação, não é? E vemos evidências de como isso é perigoso. Quando, por exemplo, crianças utilizam esteroides para eczemas na pele, até mesmo crianças com bebê, que têm até mesmo asma após mais tarde na vida. Se alguém não conhece como os sintomas funcionam, não vai fazer essa correlação. Mas existe. A pele é um órgão de respiração. Os seus pulmões, os seus brônquios, são partes dos órgãos de respiração. Eles são mais profundos. Quando os problemas são suprimidos no órgão mais externo, você direciona para um problema mais profundo, senão o órgão mais profundo da respiração. Vemos isso especialmente com o uso de antibióticos, que são medicações de supressão. Em um estudo, eles encontraram que crianças que tomaram antibióticos na primeira metade do primeiro ano de vida tinham 2,6 vezes mais chance de desenvolver asma e alergias. E se eles tivessem tomado antibióticos de amplo espectro, este risco aumentava entre 8 a 9 vezes mais. Antibióticos, como são muito supressores, eles podem manter a doença profunda, podendo levar até câncer de mama,
Isso tudo está nas revistas médicas, onde vocês podem, se vocês quiserem, vocês podem revisar essas referências. Me desculpem por passar isso de forma rápida, devido ao tempo que temos. Eu escrevi um livro sobre vacinas, e esse é o último grau de supressão. O título do livro é Vacinação em Crianças, todas as perguntas que os pais deveriam fazer. Se vocês tiverem interesse em adquirir, todos os meus contatos estão no final desta apresentação. Mas as vacinas, eu quero que você saiba que isso é uma questão filosófica, não científica. Se fosse uma questão de ciência, elas teriam sido abolidas há muito tempo atrás. Um outro exemplo muito potente de quando você permite a resposta natural de cura do corpo é que existem estudos que mostram que infecções na criança previnem doenças cardíacas na vida adulta. Permitir que crianças fiquem doentes de forma natural. Neste estudo, a redução dos problemas cardíacos foi de 40%, onde crianças que tiveram 4 pequenas infecções quando crianças. E se tivessem uma redução de 60% em problemas cardíacos, na vida adulta, se tiveram 6 pequenas infecções quando crianças. Então, um abaixamento de risco de doenças cardíacas em 90%. E também crianças que tiveram infecções também tiveram um efeito protetor sobre o câncer. O corpo trabalha liberando as toxinas. O câncer é uma doença de toxicidade. E para aqueles que se interessam, o que acontece se a gente não vacinar as nossas crianças? Não acontece nada, as pessoas vão ficar bem saudáveis, como a gente pode ver neste quadro publicado numa revista médica, que mostra que a difteria, catapora, poliomielite, eles foram a praticamente zero. Essa é a taxa de morte antes das vacinas serem lançadas no mercado. Mas como resultado de suprimir as doenças em crianças, a gente vê uma explosão de doenças crônicas que não somem. Nos anos 60, apenas 4% das crianças tinham problemas crônicos. Em 2007, 54%, e assim continua. Então, uma das primeiras coisas que a gente deve entender é a filosofia da cura natural. E eu poderia entrar em muitos detalhes numa outra oportunidade. O segundo segredo é deixar a sabedoria te guiar, escutar a tua voz interior e se deixar guiar pela sabedoria. Existem várias formas de fazer isso, nós chamamos isso de biofeedback binário. Existem testes musculares, existe a cinesiologia aplicada, comprimento de membros, que é utilizada por vários métodos, existe o Still Point da terapia craniossacral, o teste de O-Ring, e na QST utilizamos um teste chamado de Occipital Drop. Mas todos eles são muito antigos, e com eles você aprende a sentir e escutar o corpo de uma maneira única. Isso é o que é cura, escutar o paciente. Os profissionais mais bem-sucedidos sabem como escutar o paciente e nós ensinamos isso. Todos nós temos essa habilidade, é uma coisa original de fábrica. Nós temos essa conscientização inconsciente na qual a gente aprende a confiar nela. E isso pode ser ensinado a pessoas muito facilmente se você estiver aberto a aprender. Einstein foi perguntado sobre isso. Então, perguntado a ele sobre a radiestesia, que é uma forma de biofeedback binário, e ele respondeu: eu sei muito bem que vários cientistas acham que a radiestesia é uma superstição. De acordo com as minhas convicções, esse achar uma superstição não é justificável. A radiestesia, na minha opinião, é um instrumento que mostra a resposta do sistema nervoso humano a certos fatores que são desconhecidos a nós neste momento. Será que ela realmente funciona? Será que Einstein está certo sobre o que ele falou do sistema nervoso? Eu acho que sim. Ela está ligada à teoria das cordas da física quântica? A relação energética de tudo isso? Isso é como a oração funciona nos campos da informação. Na verdade, o mecanismo não é tão importante. O que é importante é que funciona, realmente funciona. Eu gostaria de convidar você para essa jornada dentro da KST para descobrir como e quão bem ela funciona e como ela vai melhorar a sua vida. Nós temos uma médica que apareceu em uma das nossas conferências na Filadélfia, que é a doutora Julianne Morrison. E ela viu o que os quiropratas faziam
utilizando a QST com o teste de occipital drop, que é o teste de biofeedback binário, relacionado a essas variáveis quânticas mencionadas por Einstein, onde elas foram conhecidas e aceitadas e depois esquecidas, pois as implicações dessas teorias eram muito assustadoras para os cientistas. Então é o que eu vou fazer. Vamos procurar o que está causando interferências, bloqueios, obstruções, causando uma falta de coordenação. Isso é o trabalho de D.D. Palmer, que é o fundador da quiropraxia. Gostaríamos de encontrar aquilo que falta de coordenação entre a característica inata, que é a fonte de poder. Você é um profissional, você é um curador da vida. Como podemos fazer você ser mais você? Como podemos libertar você dos seus bloqueios? E utilizando a QST não é somente fisicamente, ela funciona bem para buscar os bloqueios, interferências, distorções, fixações, subluxações, qualquer parte do corpo. De forma muito fácil corrigi-las, mas também podemos conhecer várias coisas importantes, como a ordem apropriada de tratamento. Você tem que saber em qual ordem, qual a melhor combinação e qual ordem para tratá-las para um tratamento mais completo. Também descobrimos questões de desidratação como um fator, que podemos perguntar ao corpo sobre isso. E também cicatrizes. Uma cicatriz pode bagunçar o corpo inteiro, especialmente as cicatrizes que estão na parte da frente do corpo, como, por exemplo, cesarianas, episiotomias, cirurgias cardíacas. Problemas dentários, também temos uma lista de disfunções em órgãos. Podemos também buscar problemas emocionais, que também temos muitos resultados em questões de toxicidade, questões nutricionais também. KST é um mundo de exploração. E também descobrimos que quanto mais específica a pergunta, mais específica a resposta. Nós temos na QST um diagrama para poder fazer as perguntas corretas e as respostas vêm muito rapidamente e facilmente. Uma coisa que descobrimos também foi que a postura no qual o paciente está tem uma interferência. Essas subluxações são coisas traiçoeiras, elas vêm e vão e também podem se modificar dependendo da postura, seja em pé, sentado, deitado. Talvez, dependendo da posição em que a pessoa trabalha, isso também interfere muito no tratamento. Independente de tudo isso, a KST irá liberar você da tirania da maca. Você não precisa deitar a pessoa todas as vezes para tratá-la. Em muitos casos, o simples fato de deitar a pessoa na maca já faz você desencontrar certas disfunções, grandes problemas e interferências. As disfunções podem ser encontradas quando a pessoa está em outra posição, ao invés de deitada. Fazemos a pessoa em pé, sentada, deitada, se movimentando. Se o paciente teve um acidente automobilístico, talvez é interessante você pedir para ele segurar um volante imaginário. E com isso você pode ver que certas disfunções físicas e emocionais podem aparecer. Que dói quando faz isso, ou eu gosto de dizer, faça isso então. Então perguntamos para o corpo do paciente qual a melhor postura para tratar, para revelar as disfunções mais escondidas. Essas posturas também podem ser físicas ou emocionais. A KST também é ideal para atletas. Temos vários profissionais que aplicam em atletas de elite, não estou brincando. Ela é muito poderosa, essa técnica. Também existem características de posturas de subluxações, bloqueios, disfunções, existem características sobre alergias, dislexias, fobias. Já vi casos de casais que estavam de mãos dadas apresentavam as subluxações. Então também podemos encontrar disfunções relacionadas a relacionamentos. E também, como já falei, emocionalmente, podemos encontrar disfunções em uma postura emocional, que isso irá interromper o reflexo natural do corpo e mente, e a memória continua lá, mas ela não consegue mais atuar da forma correta. Encontramos também muitas coisas utilizando o teste Occipital Drop, que na verdade é um teste descoberto nos anos 20. Foi descoberto na Europa e trazido para os Estados Unidos. Na verdade, podemos usar esse teste sabendo que podemos corrigir problemas discais lombares, problemas torácicos, problemas também no pescoço. Tudo isso é corrigível. Problemas do ocioide, na parte da frente do corpo, disfunções de externo, é uma área muito importante que não deve ser esquecida. Também podemos ver que com a QST podemos corrigir problemas de disco muito longe da coluna. Podemos ver aqui essas setas, podemos tratar uma pessoa aqui e ter um resultado lá, com resultados incríveis.
Já ajudamos tantas pessoas liberando elas de cirurgias desnecessárias. Aqui está um padrão comum para um problema da torácica. Essa postura interfere e sobrecarrega os pulmões e o coração, e também a tireoide. E esse paciente teve uma infelicidade, pois faleceu de um ataque cardíaco pouco tempo após essa foto ser tirada. Disfunções do ocioide têm repercussões sobre o sono, ronco, apneia, problema de garganta, problema de voz, até problemas emocionais. Corrigir as disfunções de externo pode ajudar em palpitações cardíacas, arritmias, ansiedade, prolapsos, dores no peito. Temos uma característica chamada padrão do externo, que é o padrão do pânico, que ele fica numa posição para tentar proteger o coração. Nossa filosofia pode guiar as pesquisas clínicas. Se você segue uma filosofia, você sabe para onde quer ir. Você não consegue ficar perdido. Então, por isso, dizemos que o terceiro segredo é respeitar as causas das doenças. Isso já foi descrito por Palmer, mas é muito conhecido em várias abordagens terapêuticas durante os últimos milhares de anos. As três causas de doenças são trauma, pensamentos e toxinas. E podemos lidar com todas elas usando a KST. Então temos a questão também da civilização. Hoje em dia há muitas coisas relacionadas à toxicidade. O mundo está muito mais doente e tóxico. E é por isso que temos câncer, Parkinson, Alzheimer. E tudo isso pode ser revertido. Só temos que saber o que estamos fazendo. Toxinas dentárias também são uma razão principal de poder ter câncer e outros problemas crônicos. E tudo isso já foi mostrado nos últimos 100 anos de literatura médica e odontológica. Com a KST, podemos encontrar qual dente está ruim e que pode ter relação com outras características, como, por exemplo, câncer de mama, problemas de canal dentário, onde quase todos os casos de câncer de mama existentes também têm problemas de canal ou infecções dentárias do mesmo lado do câncer. Em torno de 5% é contralateral, o restante é homolateral. É inimaginável quantos problemas relacionados a cáries e também implantes dentários podem gerar ao longo da vida. Isso pode levar até 10, 20, 30 anos, mas com a KST podemos encontrar onde está o problema hoje e tratá-lo. Você pode encontrar todas essas informações que estou falando online, encontrar esse diagrama dentário de vacinas e outros. Geralmente as pessoas, quando perguntam sobre KST, fazem uma última pergunta. Existe alguma coisa que essas pessoas estão fazendo que está prejudicando a sua saúde? Não dá para entrar em muitos detalhes e aprender com isso. Estão comendo mal, bebendo mal, respirando mal? Às vezes são coisas em casa que não vão bem. Em qual cômodo da casa? Na sala, no quarto, na cozinha? O que acontece no trabalho? Vem de outro lugar? Isso abre um novo mundo de perguntas a serem feitas. É muito empolgante. Cada paciente é uma exploração única a ser feita. Cada paciente tem suas necessidades únicas, então por que na hora de tratar, muitos fazem os mesmos tratamentos em todos os pacientes? Todos os dias da semana, por semanas após semana, mês após mês, ano após ano. Por quê? Isso não é chato, mas com a KST você pode ter muita diversão. As pessoas são como alcachofras ou cebolas. Cada vez que você vê um paciente, você pode aprofundar no tratamento, procurando seus traumas mais profundos, seus problemas mais profundos, da relação corpo-mente, estresses. Cada sessão é personalizada. Eu gosto de explicar da seguinte forma, como se estivéssemos dançando com o paciente. Vocês sempre estão respondendo um ao outro. O importante é que nessa dança, você deve deixar o paciente liderar. Deixe o paciente dizer quando você deve parar. Algumas vezes, quando trabalhamos com a KST, o corpo fala, para um pouquinho. Ele precisa processar e integrar as informações dadas. Talvez o corpo diga, chega por hoje. Há várias formas de explicar a KST e uma delas é com essa dança ao paciente. Nosso tratamento é único, pois cada paciente é único. E a minha pergunta para você que está assistindo é, qual é a filosofia que você está seguindo? Você usa o modelo biomédico, diagnostica e trata suprimindo os sintomas? Ou você está ouvindo a sabedoria do corpo, que é um mecanismo do vitalismo? E você está trabalhando com o intelecto ou com a sabedoria ancestral? Essa é a sua escolha. Nosso objetivo é que você encontre sua voz interna e quando ensinamos a KST, os profissionais começam a descobrir que eles tinham uma habilidade natural de cura, que eles sempre suspeitaram ter, mas haviam esquecido.
então ajudamos você a descobri-la. Isso é uma das grandes coisas que você precisa estar consciente, e isso já vem de fábrica com você. Eu não vou ensinar nada para você, só vou transparecer aquilo que você já tem, ou que realmente você consegue fazer, e também te dar confiança. Isso é o que a KST, Core Specific Technique, é sobre. Muitos profissionais têm vários problemas. Muitos profissionais sofrem de dores. Muitos têm vários problemas e eles se frustram. Não somente pelo lado financeiro, acontece com o mundo inteiro, em todos os países os profissionais estão frustrados, fisicamente, economicamente e emocionalmente. Isso é o que a KST vai prevenir de acontecer. E vai abrir um novo mundo de oportunidades e potenciais para você e seu paciente. E o interessante é que você pode trabalhar em si mesmo. Talvez muito melhor do que você já tenha feito com outras técnicas, e você pode utilizar isso para o resto das suas vidas. Pode utilizar também nos seus queridos, na sua família, na sua esposa, nas suas crianças e também, lógico, nos pacientes. E eu posso lhe garantir, pois todos aqueles que fazem a formação em QST têm um programa de estudos em casa, onde temos encontros online ao vivo. Você vai aproveitar muito. E se você não achar que tudo isso é bom, eu compro o curso de volta de você. Uma das grandes coisas sobre o curso da KST é que você vai trabalhar em si mesmo e também é possível aprender KST estudando em casa. Existe uma combinação entre o curso mais um estudo em casa e espero que você se interesse por isso. Se você quer saber mais sobre o que eu já fiz, eu tenho blogs, artigos sobre câncer, vacinação, cuidados gerais e até mesmo sobre este momento que estamos passando. Espero que o corona acabe logo, e então teremos resultados melhores sobre essa questão também. Se você visitar o corewellness.com, você irá saber tudo sobre a KST, onde você terá muitas informações, pois temos uma empresa chamada Corem Publications, onde há muita literatura sobre os vários assuntos. Este é o nosso telefone nos Estados Unidos. E se você quiser conversar pessoalmente comigo, pode me escrever, pois sou eu que respondo os meus próprios e-mails. Esse é o meu e-mail. Se você tiver qualquer pergunta, fique à vontade para perguntar. Eu gostaria de agradecer a você e também ao Dr. Afonso Salgado, do Instituto Salgado, por essa oportunidade de me comunicar com você e dizer um pouco daquilo que ofereço para vários profissionais. E espero que para você também em um momento próximo. Espero ver você logo. Muito obrigado.